tecnicamente, já deu para ver que o Hugo é melhor que o Carlos Miguel. Mas tem gente agora que quer fazer a comparação. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos falar do Carlos Miguel? Eu fui apurar hoje, tá? Eu fui apurar hoje a questão do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, ele faz parte, está integrado a uma lista de dispensas do Nottingham Forest. Porque ele não interessa mais lá ao clube, ao técnico. O cara que traiu o Corinthians e direito dele para ganhar uma grana lá. Achou que ia fazer uma carreira sólida na Inglaterra e sequer conseguiu a posição titular. Tá? Eu ouvi discussões e começa a rolar discussão entre Carlos, quem é melhor, Carlos Miguel ou Hugo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa discussão não pode ocorrer. Ninguém nunca viu o Carlos Miguel jogar. O Carlos Miguel não teve 10 jogos no Corinthians como titular. Como é que eu vou comparar o Carlos Miguel com o Hugo, que já foi titular no Flamengo e no Corinthians, os dois clubes de maior torcida do Brasil, com um cara que nunca foi titular em lugar nenhum. E quando começou a ser titular no Corinthians, abandonou o clube e falhou. Teve um jogo no Maracanã, Corinthians e Flamengo, que ele falhou. Então, assim, primeira coisa, eu não acho o Hugo o goleiro que todo mundo pensa que ele é, tá? Acho que ele tem muita deficiência e ele tem que ser humilde para corrigir essas deficiências. Ele tem que ser humilde, ele tem que focar. E se ele for humilde, o Hugo vai ser um grande goleiro do futebol brasileiro, se ele for humilde. Mas não dá para comparar Carlos Miguel com o Hugo. O que o Carlos Miguel ganhou na carreira? Nada. O Hugo é muito melhor que ele. E, tecnicamente, cara, eu sempre fui de reparar em goleiro. Posicionamento, tudo. Eu vejo muito goleiro saindo do gol de forma precipitada. O goleiro tem que guardar o gol. O goleiro tem, enfim... goleiro não pode cair para trás, tem que esperar até o último na finalização. 1000 coisas. Eu já cansei de estudar goleiro. Eu trabalho com futebol há 20 anos. Por isso que quando eu falo que no Sub-20 tem um menino chamado Cadu, ele é o melhor goleiro da base do Corinthians, eu sei o que eu estou falando. Então, tecnicamente, já deu para ver que o Hugo é melhor que o Carlos Miguel. Correto? Mas tem gente agora que quer fazer a comparação, que não entende nada de goleiro. Sabe qual foi o maior goleiro, tecnicamente, dos últimos 20, 30 anos no Brasil? Chama Dida. Dida e Tafarel. Depois o restante, meu amigo, vem aí brigando para quem quer ser o melhor. Tecnicamente, eu não estou falando que quem ganhou mais títulos. Tá? E se você não acredita em mim, vai conversar com os grandes goleiros do futebol. Eles vão te falar quem são esses caras tecnicamente, Tafarel e Dida. Vai falar com os goleiros, vai entrevistar um goleiro e faz a pergunta. Aí,
O Corinthians demonstrou interesse pelo Carlos Miguel, sabia disso? Interesse demonstrou. Lá do CT, Osmar Stabile não, diretoria do Parque São Jorge não. No CT, os caras ficaram interessados. Se o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians, e aí, se isso daí servir de campanha para ele, que se lasque, né? O pessoal também é burro. Eu acho que o Corinthians teria contratado aí um monte de jogador já na janela, porque ele é imprudente, ele é inconsequente, entendeu? E eu acho que ele traria o Carlos Miguel, por exemplo, se tentaria, né? Porque o Corinthians gostou da ideia quando ficou sabendo que o Carlos Miguel tá livre lá, né? Livre assim, né? Na lista de negociáveis. Só que o Corinthians descobriu que o Juliano Bertolucci não vai deixar o Carlos Miguel voltar, tá? Não vai deixar. Hein? Então eu já fico feliz com isso. Talvez o Palmeiras tente, eu já falei isso hoje, tá? Já falei isso hoje no meu blend de informações. O Palmeiras, né, poderia ser um dos interessados no Carlos Miguel, porque o Palmeiras quer fazer a transição, né, para o fim da era Everton lá. Mas isso para o final do ano, para o ano que vem. Hoje, o Juliano Bertolucci não libera o Carlos Miguel. Isso é uma informação, tá? Hein? E graças a Deus. E graças a Deus, tá? Porque é difícil, meu irmão. Assim, tudo que o Corinthians precisa, sabe? É polêmica. Porque, meu irmão, sabe, tem... É o seguinte, velho. É igual a época do Cuca. A gente tava para cair e trazem o Cuca. Primeiro que eu não acho o Cuca esse técnico maravilhoso dentro de campo. Mas aí você chamou um BO, sabe? Porque aí veio um outro assunto. Tudo que o Corinthians menos precisava naquele momento era trazer um outro assunto pesado pro clube. Aí você traz o Carlos Miguel. Cara, a primeira falha dele, traidor, Judas. A gente não precisa disso. A gente precisa de paz. Entendeu? Você sabe que eu sou o conselheiro do amor aqui, né? Tem um monte de casal que tá cheio da razão, mas não tem paz. Sabe? Porque tem muita gente muito forte. Entendeu? Tem gente que às vezes precisa ir num velório, né? Eu como servo de Deus na igreja, faço muito velório, né? É triste isso. Eu não gosto, claro, né? É muito triste. Mas a gente volta pianinho de um velório. Entendeu? A gente volta pianinho de um velório. Caramba, não tem como você não pensar, um dia vai ser eu ali, ó. Não tem ninguém que vá no velório e não pense isso. Um dia vai ser eu ali, ó. E tudo que eu conquistei, irmão, vai ficar. Entendeu? De coisas materiais, espirituais, né? Enfim, a gente tem que deixar as nossas heranças. Então, velho, o que a gente precisa na vida é de paz, velho. E o Corinthians parece que nunca quer paz, sabe? Parece que o corintiano não pode ter um dia de paz. Tudo para nós é sempre a mesma coisa. É Roger Guedes, é Carlos Miguel, é William, é Paulinho. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A gente parece que o torcedor corintiano não tem direito de olhar para frente. O torcedor corintiano parece que não tem direito de ver o mar abrir. Ele está sempre olhando para trás. Ele parece a mulher de Ló. Tá muito triste torcer para o Corinthians, sabe? Muito triste. Porque o Corinthians dá muito dinheiro, entendeu? Tá todo mundo de olho né, no poder. Meu irmão, e é difícil, meu irmão. Então, assim, cara, o Corinthians tem se manifestar um interesse pelo Carlos Miguel, eu acho tão ridículo isso, sabe? Na verdade, não dá para acreditar mais em nada. O Corinthians não vai trazer ninguém, eu acho, né? Sabe por quê? A semana inteira que vem vai ser tenebrosa. Porque dia 9 tem eleição.